Então, olá, crianças! Hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos estudar sobre a cartografia. A primeira pergunta que vem na nossa cabeça é a seguinte: o que é cartografia? A cartografia, como sabemos, é a área do conhecimento responsável pela elaboração e estudo dos mapas e representações cartográficas em geral. Então, já dá para a gente associar a cartografia é a área que vai estudar, elaborar os mapas, tá? E aí a gente falou de mapa. Mas o que é um mapa? O mapa é uma representação gráfica da superfície terrestre, que serve para a orientação e a localização de objetos, pessoas, ruas, cidades e países no espaço geográfico. Os mapas são instrumentos de representação da realidade. Isso significa que eles reproduzem uma determinada área do espaço para que assim possamos nos localizar nessa localidade, saber onde ela se encontra ou obter informação diversas a respeito. Ok? Então aqui ele está explicando, gente, que o mapa vai representar um lugar, tá? E esse mapa vai servir para nossa orientação. Vamos pensar que a gente quer chegar lá na cidade do Quinari, mas a gente não conhece o percurso daqui para o Quinari. Então eu vou utilizar o que? Um mapa para que eu possa me orientar e a partir dessa orientação eu localize, né, essa cidade, esse município, ok? E aí eu trouxe aqui diferentes mapas. Aqui eu tenho um mapa político do estado do Acre, eu tenho um mapa das divisões regionais do Brasil, né? E aqui eu tenho um mapa do bairro, né? De alguns bairros do município de Rio Branco, né? Que eu tenho uma parte dos municípios, né? Especificamente, né? A parte da Baixada e a parte do segundo distrito, tá? Observem que há diferentes mapas, gente, mas todos eles vão dar a ideia de que orientação e localização, né? Para que servem os mapas? Primeiro, o mapa ele vai ter como finalidade a localização, comunicação, conhecimento e medir distâncias. Então vamos lá. Através dos mapas podemos nos situar sobre diferentes lugares do mundo, descobrir a rota de um determinado percurso a ser realizado ou descobrir onde nos encontramos, caso estejamos perdidos, principalmente se conhecermos as coordenadas geográficas. Comunicação. Os mapas são uma forma de comunicação. Através dele podemos dizer e descrever o espaço onde vivemos. Conhecimento. Os mapas podem ser lidos, pois representam uma forma de linguagem. Sendo assim, além de simplesmente localizarem os pontos da Terra, podem caracterizá-los designando os seus significados, através de cores e símbolos que devem ter os seus conteúdos expressos na legenda. Medir distância. Com os mapas podemos calcular alguma distância fazendo uso da escala, que é a relação entre o tamanho do mapa e o tamanho real da área representada. Então aqui eu tenho as quatro principais finalidades, né, os objetivos de um mapa, que é localização, comunicação, conhecimento e medida, né, medir uma distância. Elementos de um mapa, ou seja, todo mapa ele vai ter que ter primeiro o título, né? A partir desse título eu consigo compreender o assunto, consigo entender do que vai se tratar esse mapa. Aqui tem mapa da Europa, então eu já percebo que o lugar representado aqui é a Europa, ok? Então, ó, o título indica o que está representado no mapa. Orientação. Então, observam aqui que nós temos o que? A rosa dos ventos com os pontos cardeais. Indica os pontos cardeais ou sol norte. Então, aqui ó, me indica a orientação. Qual que está ao norte, qual que está ao sul, né? E assim por diante. Então, todo mapa tem que ter uma orientação. Escala. Indica o número de vezes que a realidade foi reduzida. É importante a gente entender que não quer a gente ao olhar esse mapa não quer dizer que foi desenhado de qualquer jeito, não.
houve uma redução do tamanho, né, da Europa, né, ao tamanho do desenho, tá? E isso fica expresso aqui nessa escala, tá? Que indica o número de vezes que a realidade que esse território foi reduzido. E aí nós temos a legenda, sinais ou cores que ajudam a perceber o mapa. Observem, gente, nem tudo pode ser escrito dentro do mapa, porque ficaria muita informação. Então, as cores, né, eles vão utilizar como recurso cores, né, e essas cores vão estar indicando o significado aqui na legenda, ó. Se eu estou vendo a parte clara indica tal coisa. Essa parte mais escura já indica outra coisa, tá? E essa explicação do que cada um indica vai aparecer na legenda, ok? E aí nós temos a fonte, indica a origem dos dados e informações apresentados no mapa. No caso aqui, a fonte do meu mapa é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Analisando o mapa. Nos mapas existe uma proporção entre uma área real e a sua representação em forma de mapa. Essa proporção é chamada de escala. Ela permite que áreas imensas ou até o mundo todo possa caber dentro de um pedaço de papel. E aí aquela coisa, gente, o que está dizendo aqui? Que vai reduzir, mas vai haver uma proporção, né? Não é uma redução qualquer. Vou desenhar nesse pedaço de papel porque só tem essa beiradinha aqui. Não. Há uma proporção entre o tamanho real e o tamanho e o mapa que vai ser representado, que vai ser desenhado, ok? E aí nós estávamos falando dos elementos. Olha o título, Brasil. Olha a fonte, IBGE. Olha aqui a escala, indicando a proporção desse mapa. Aqui eu tenho uma orientação geográfica. Essa aqui só indica o norte, né? E aqui eu tenho uma legenda explicando as várias cores e os vários sinais que me aparecem no mapa. E aqui eu tenho a fonte de onde meu mapa foi retirado, ok? Alfabeto cartográfico, pontuar e linha. Então, assim como nós temos, né, na nossa língua portuguesa o alfabeto, né, que nos permite juntar letras e fazer uma leitura, né, nós temos também o alfabeto dos mapas, ok? O ponto tem a função de definir uma localização exata, sem evidenciar o tamanho. Ele também pode ser substituído por uma pequena figura, indicando não só a localização como o tipo de elemento que foi representado. Por exemplo, casa de uma rua, uma praça ou uma cidade. A linha é usada para representar o rio, uma estrada, uma ferrovia, limite entre os dois países, estados ou cidade, ou entre mar e terra. Quando é necessário representar o tamanho, a forma e os limites de determinada área do mapa, podem-se usar cores para destacá-la. Em um mapa, os pontos, as linhas e as áreas em destaque são explicadas na legenda. Todo mapa deve ter uma legenda, que fica fora dos limites da representação e cuja função é explicar os símbolos que aparecem no mapa. Ok? Então, aqui está explicando a função de cada um desses detalhes, ó, o ponto, a área e a linha. No texto anterior, nós falamos sobre o ponto, linha e área. Agora a gente vai analisar o nosso mapa. Então, aqui eu tenho um mapa da divisão territorial do estado do Acre, tá? E aí vamos analisar, ó, o que o ponto indica, né? O ponto indica uma localidade, que são os municípios: Rio Branco, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Plácido de Castro. O que a linha indica? No caso, a linha indica aqui limites entre os municípios, tá? A área vai evidenciar o tamanho do município, ok? E aqui nós temos a legenda. Qual é a função da legenda aqui no nosso mapa? É explicar o que cada uma dessas cores indica. Então, ó, descrição por regional. Então, quando eu vejo a cor verde, eu tenho que entender que é regional do Juruá. Quando eu vejo esse tom laranja, eu tenho que entender que é regional do Tarauacá, Envira, e assim por diante, tá?
Mais uma vez, o ponto indica a localidade, a linha, nesse caso, indica os limites entre os municípios, a área indica o tamanho do município e a legenda explica, né, as cores no mapa, tá? Mas a legenda também pode explicar os símbolos que aparecem no mapa, tá? Entre outras funções. Continuando, gente. Aqui mais uma vez, ó, a linha. Aqui eu tenho dois tipos de linha, né? Ou melhor, eu tenho três tipos de linha. Eu tenho essa linha azul, que vai me indicar os rios. Eu tenho essa linha aqui, que me indica os limites, né? Entre os territórios. Eu tenho esta linha vermelha, ok? Além disso, eu tenho esse ponto aqui, que indica a localidade. Esse ponto já é diferente, porque ele está indicando a capital do Acre. E aí eu tenho os símbolos, ó, o avião, né? Aqui eu já tenho um navio, né? Aqui outro aviãozinho, ok? Outro mapa, né? O mesmo mapa que a gente estava analisando anteriormente, né? Mapa da divisão política administrativa do estado do Acre. Então, aqui a legenda, ó. A legenda explicando as cores que estão presentes no meu mapa, ok? E aí, vocês têm uma atividade que foi mandada no grupo, tá? Eu aguardo a foto da atividade de vocês, tá, criança? E até a próxima atividade. Um abraço.